Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui no perfil. Todas as quartas-feiras, às 8h15 da noite, eu falo sobre como melhorar da enxaqueca. Eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista, especialista em cefaleia e ajudo pessoas a controlar a enxaqueca. Boa noite, pessoal! Vamos entrando! E hoje o tema da live vai ser sobre excesso de analgésico. Deixa eu só escrever aqui no comentário. Excesso de analgésicos, tá? Deixa eu fixar isso aqui. Olá, pessoal, boa noite. Então, isso é uma polêmica muito grande assim no tratamento da enxaqueca. Até entre médicos não especialistas, tem uma visão um pouco diferente. E eu queria explicar por que usar muito analgésico a longo prazo pode sim piorar a sua enxaqueca. Tá? E para isso, eu vou contar uma história que eu acho que fica até mais fácil de a gente entender. É uma história real, é de uma paciente minha, mas eu não vou falar o nome dela aqui, a gente vai dizer que o nome dela é Maria, certo? Então, a história de Maria é assim, ela começou a ter enxaqueca desde a adolescência, quando começou o período menstrual ficar mais regular. Então, ela tinha uma dor de cabeça ali no período menstrual, uns 2 dias antes, durante, mas que era leve, que passava com um analgésico simples. Quando eu falo analgésico simples, é uma dipirona, um paracetamol. E aí, a Maria tinha essa dor de cabeça todo mês, todo ciclo, mas não incomodava ela, não alterava a vida dela. Aí a Maria foi crescendo, tá certo? E os problemas foram aparecendo, ficando maiores, e as dores de cabeça da Maria foi ficando mais frequente. Então, Maria era uma pessoa que precisava acordar muito cedo para ir trabalhar. Ela pulava a refeição do almoço, que ela não tinha o costume de levar a marmitinha dela. E de noite, quando ela chegava em casa, ela chegava muito cansada para preparar uma comida saudável. Ela entendia, né, que a gente sabe o que é saudável e o que não é, mas ela chegava cansada. Então, o que ela fazia era, ela pedia muita pizza, tá certo? Pedia acho que umas 2, 3 vezes por semana era pizza de noite. E para relaxar, ela usava o celular, né? Ficava nas redes sociais que ela gostava por muito tempo. E quando desligava, deixava assim na cabeceira e ia tentar dormir. Ela estava com sono ali mexendo no celular, mas quando desligava o celular, depois de 10 minutos, não conseguia dormir e ficava rodando de um lado e outro da cama. Aí, detalhe, dormia pouco, aí acordava de manhã. No outro dia com muita dor de cabeça e tomava o quê? Tomava café, né? Tomava café porque ela precisava trabalhar e assim ficava um ciclo vicioso. Então, as dores de cabeça da Maria, que era a paciente aqui da minha história, antes era uma vez por mês. Depois ela começou a ter dores 4 vezes por mês, 6 vezes por mês, 8 vezes por mês, e ela chegou no consultório tendo 12 crises por mês. E essas crises duravam um dia, ou tinha crise que era mais forte e durava uns 2 dias. E toda vez que ela tinha dor, ela usava o analgésico. Então é muito intuitivo. Se a gente leva um corte, se a gente tem dor, o que é que a gente faz? A gente vai procurar tirar aquela dor. E uma das formas de tirar a dor é usar a medicação, um analgésico simples. Para enxaqueca leve, um analgésico simples e aquela enxaqueca que não é frequente, ele funciona. Mas uma pessoa que está tendo enxaqueca muito, né? Mais de 3 dias por mês com dor de cabeça, o analgésico ali naquele momento, ele vai dar um alívio, mas ele não vai cortar a crise. Então, você toma um analgésico, tipo assim, dipirona. Toma a dipirona, ela dá um alívio ali de 2, 3 horas e a dor volta. Aí, o que é que você faz? Você usa outro. Então, alivia um pouquinho e a dor volta. Aí, o que é que você faz? Toma de novo. Alivia um pouquinho
e a dor volta. E isso vira um ciclo vicioso, que você vai dormir com dor de cabeça e acordar com dor de cabeça. Então, viu-se que o próprio remédio começou a criar outro tipo de dor de cabeça. Então, no caso aqui da Maria, ela tinha a enxaqueca, que era pouco frequente, depois passou a ficar muito frequente, e outra dor de cabeça por cima, que é a dor de cabeça do abuso do analgésico. Então, trabalhos científicos mostraram, eles fizeram assim, vamos pegar esses pacientes que têm muita enxaqueca frequente e vamos avaliar ele numa ressonância para ver. E quando fizeram a imagem de ressonância de vários pacientes, comparando quem tinha enxaqueca e quem não tinha, viu-se que tinha uma área lá que está hipoativa, que não estava funcionando direito. E outra área, a mesma área que quando uma pessoa é viciada, por exemplo, em drogas, estava ativa, daquelas pessoas que usavam muito analgésico. E estudo vai, estudo vem, chegou num corte, no limite, que eu chamo que é o dilema de uma pessoa com enxaqueca, que é o seguinte: ela precisa, quando tem a dor, fazer alguma estratégia para a dor acabar. Pode ser uma estratégia não medicamentosa no começo e, se não funcionar, usa o remédio da hora da dor. Esse remédio da hora da dor tem que ser usado logo, tá certo? É isso que eu falo, a linha tênue. O quanto é logo, é questão de minutos, é questão de horas, mas o quanto eu vou usar. Porque se eu não fizer nada, a crise, se lembra que sempre a crise de enxaqueca é como se fosse uma bola de neve descendo a montanha. Então aqui no comecinho ela tá pequenininha, então eu tenho como, a gente fala assim, cortar a crise de vez. Mas se eu for deixando a bola crescer, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu só tomo remédio nas últimas, assim, eu aguento muito a dor. Isso não é uma boa estratégia, porque a bola de neve, a crise, ela já desencadeou, já liberou um bocado de substâncias químicas, então o remédio é mais difícil de fazer efeito. Então, a linha tênue, o dilema é o quanto é cedo para eu usar o remédio quando começa a crise e o quanto eu posso usar a medicação para não ter a cefaleia, né, que é a dor de cabeça do excesso dos remédios. Então, isso é que a gente vai discutir caso a caso, do 1 a 1 no consultório. Mas para vocês terem uma ideia aqui, muitas pessoas que quando eu falo assim, tua dor de cabeça piorou, porque você aumentou o consumo do analgésico, elas ficam assim, não é possível, porque eu estou usando o remédio justamente para combater a dor. É exatamente isso, é um efeito de um feedback positivo. Então ali naquele momento vai dar um alívio e não vai cortar a crise de vez. Se você usar frequentemente, quase que todo dia, durante muito tempo para mim é assim no sentido de meses, 2 meses, 3 meses, usando quase todo dia o analgésico, você tem uma chance muito grande de desenvolver a cefaleia de rebote, do excesso de medicação. E não é só o analgésico. O analgésico eu falo que é o mais comum, que as pessoas, né, quando vão assim na farmácia, sem receita médica, assim, eu quero um remédio para dor. Então, o primeiro que pega é o analgésico, é o mais comum. Em termos de nome, né, é a dipirona, o Tilenol, paracetamol, a Novalgina, o Doflex. Então, tem pessoas que chegam para mim assim, não, doutora, eu já usei de tudo. Não, você usou várias marcas da mesma substância, né, e hoje a gente dispõe de muitos medicamentos para enxaqueca, tanto para a hora da dor, como para o tratamento preventivo. Aquele tratamento que a gente vai usar durante um período, geralmente ali 6 meses, de uso diário, que vai evitar que a dor apareça, e se ela aparecer, ela vai ficando cada vez mais fraca, né? E a duração da crise menor. Então, nem todo mundo tem indicação do tratamento preventivo, mas a pessoa que tem cefaleia em rebote, ela precisa do tratamento preventivo. Então, a cefaleia de rebote, de excesso de analgésico, é a mesma coisa aqui que eu tô falando, tá certo? Então, é o seguinte, e como uma pessoa vai fazer? Vai deixar de usar o remédio? Então, tem estratégias. O que eu quero dizer é o seguinte, qual é o limite que eu posso usar?
De acordo com a Classificação Internacional de Cefaleia, terceira edição, que é a última, existe uma parte que fala sobre cefaleia de abuso de medicamentos, certo? E ele diz o seguinte: quem usa mais de 15 dias por mês de analgésico simples tem uma chance maior de desenvolver a cefaleia em rebote. Quem usa mais de 10 dias por mês de analgésico combinado, que é o dipirona mais a cafeína, por exemplo, ou triptanos, que é uma classe mais nova, assim, tem uns 30 anos, mas mais nova de medicação, que é o sumatriptana, que é o Sumax, ou risatripsana, que é o Maxalt, ou o Zomig. Essa classe de remédios para hora do dor, ele também, se usado em excesso, vai provocar a cefaleia de rebote. Então, alguns remédios 15 dias por mês e outros 10 dias. Isso de acordo com a classificação. Mas estudos mais recentes mostram o seguinte, que já viu que esse número, na próxima classificação, provavelmente ele vai ser reduzido. Porque estudos mostraram que basta a pessoa usar, por exemplo, na faixa de 8 comprimidos por mês, que dá mais ou menos 2 por semana, já aumenta a chance da pessoa ter a cefaleia de rebote. Então, como eu faço na prática? A gente explica isso que eu estou explicando para o paciente. E geralmente a pessoa que vem com enxaqueca crônica, aquela que tem mais de 15 dias de dor de cabeça durante mais de 3 meses, né? Durante uma vida toda, é um triângulo, certo? É a pessoa que tem enxaqueca crônica, a outra pontinha do triângulo é o excesso de analgésico que está prejudicando essa dor de cabeça ficar boa. E a outra ponta do triângulo são doenças associadas que não são tratadas, que prejudica a dor de cabeça também. E esse termo a gente chama de comorbidades. Comorbidades são doenças que a própria pessoa tem e não trata bem. Exemplo, aqui na enxaqueca, muita doença psiquiátrica, por exemplo, como ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão. Se eu não trato a ansiedade, se eu não trato a depressão, a minha enxaqueca não vai melhorar. Independente do tratamento que eu estou fazendo exclusivamente para ela. É um conjunto, tá certo? Então, por exemplo, quem tem fibromialgia, que são aquelas dores crônicas pelo corpo, também se não tratar. Quem tem obesidade, quem está sobrepeso, aumento de peso, tem a ver com enxaqueca? Tem a ver. Porque a enxaqueca, lembra assim, é como se fosse uma inflamação no corpo. E tudo que provoca inflamação vai piorar a minha enxaqueca. Então, quem está com sobrepeso ou com obesidade, o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele é um tecido inflamatório. Ao longo da vida da pessoa, não é uma inflamação assim aguda. Por exemplo, se eu torcer meu pé, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar inchado, ele vai ficar doendo. Isso é inflamação aguda, que depois de um período ali, vamos chutar, 1 mês, vai ficar bom. E tem a inflamação crônica. Essa inflamação, por exemplo, da enxaqueca é uma inflamação crônica. Do tecido gorduroso é uma inflamação crônica. Não sei se vocês já escutaram o termo, faz uma endoscopia e tem escrito lá assim, gastrite crônica. Então, é uma inflamação crônica. Então, tudo que provoca inflamação tem a tendência da pessoa ter mais crises. Aquele corpo, ele está mais suscetível a ter crises de enxaqueca. E qual é a função do tratamento? É diminuir essa inflamação. Como é a gente diminui a inflamação? Com mudança do estilo de vida, né, que é a alimentação, é dormir bem, é atividade física, é ter uma rotina, é beber bastante água, é cuidar da saúde emocional, que são os pilares, né, raízes, eu sempre falo isso. E me perdi aqui agora. Deixa eu ver aqui que a Cássia falou, vou ver algumas perguntas, tá bem? Aí vocês me dizem onde eu tava, porque dei uma olhada aqui no celular, eu terminei me perdendo. Do tratamento, né, da enxaqueca. É você diminuir a inflamação com mudança de estilo de vida e com medicamentos apropriados, na dose adequada,
no tempo adequado, tá bom? Eu vou ler aqui um pouquinho as perguntas e vou voltar. Então, se você tiver dúvida, escreve aqui sobre a questão do abuso de analgésico, se você já sabia, se não, se é difícil tirar ou não, e eu vou respondendo, tá bom? A Carla falou assim: dores de cabeça com tontura, sem aura, enxaqueca ou labirintite. Carla Fernanda, é o seguinte, a enxaqueca, ela pode vir com tontura. Pensa assim, que enxaqueca é uma doença que mexe com todo o cérebro, com todas as áreas do cérebro, com todos os sentidos, tá certo? Ela tem mais de 30 sintomas. Então, geralmente eu falo assim, uma crise de enxaqueca é como se fosse uma roda e tem os pinos. E os pinos são os sintomas. Então, nessa roda minha, o primeiro pino é de dor de cabeça. Mas pode vir náusea, pode vir fotofobia, a questão da sensibilidade à luz, pode vir fonofobia, que é a sensibilidade ao barulho, pode vir tontura, pode vir dor aqui, ó, nessa região, e a pessoa achar que é sinusite, e vem com secreção, vem com lacrimejamento, e a pessoa tem certeza que é sinusite, e não é, porque a gente vai fazer um caminho, tá certo? Por exemplo, eu peguei aqui a sinusite geralmente vem acompanhada com febre e tosse. Então, se eu tenho, fica aqui, ó, meu nariz aqui dói muito, e meu olho fica lacrimejando, e eu fico com secreção. Isso a gente vai ver. Tem outros sinais para pensar em sinusite? Ou tem outras crises que parecem com enxaqueca? E a gente vai abordar isso, porque o nervo da face aqui, ó, chama trigêmeo, porque ele tem 3 ramos, certo? Tem esse ramo aqui do olho, que a gente chama oftálmico, que ele é o mais sensível, por isso que a dor é mais para cá. Tem o ramo aqui, ó, o segundo, maxilar, a pessoa pode sentir dor nessa região e confundir muito com sinusite. E pode vir aqui embaixo, que é o ramo mandibular do nervo trigêmeo, que pode ter dor aqui nessa região, inclusive dor de dente, né? Vai excluir outras causas locais aqui do dente, mas pode ser uma dor de enxaqueca, sim. Então, a roda da enxaqueca é, numa crise, vão ter alguns pinos. Pode ter dor de cabeça, com náusea e aura, e isso foi uma crise. Outra vez, pode ser dor de cabeça, com vômito e tontura, e isso foi uma crise. Não é labirintite. Então, labirintite é um termo bem genérico, que tudo, se a pessoa ficar tonta, diz, é labirintite. Então, labirintite, se a gente for pegar a questão da palavra, tudo que é ite é inflamação, né? Apendicite, gastrite, labirintite é inflamação do ouvido, de uma estrutura do ouvido, que tem o nome de labirinto. Aí é labirintite. A doença labirintite é rara, porque tontura, ela tem muitas causas de tontura, né? Uma pessoa, por exemplo, com pressão baixa, que se agacha e se levanta rápido, e a vista escurece, ela pode chegar com a queixa de tontura, e na verdade é porque ela tem pressão baixa. Por exemplo, muito idoso, que tem tontura de acordo com o movimento do pescoço. Por exemplo, tá na cama, aí dá uma rodinha assim, aí o mundo gira, mas é muito rápido. Isso é uma vertigem de posição, não é labirintite, não se trata com remédio para tontura, se trata com fisioterapia, né, para a questão aqui local. Então, a enxaqueca, ela é esse conjunto de sintomas, que cada crise, ela tem mais ou menos um padrão, mas ela pode vir com outros sintomas, tá bem? Então, geralmente, quando eu faço encontro, né, com um paciente que diz assim, mas eu tenho sinusite. Assim, você fez o tratamento para sinusite? Fiz. E melhorou da dor de cabeça? Não. Então, vamos testar aqui, usar o da enxaqueca, e a gente vai comprovar que é enxaqueca, que não é sinusite. Principalmente, assim, da sinusite, é engraçado, é mais homens que dizem assim, eu tenho sinusite, eu espirro e tem mau cheiro, enfim, mas tem sempre uma dor, e se você for cascavilhar mesmo, fazer algumas perguntas específicas, você termina achando que conclui, né, que fecha o diagnóstico que é enxaqueca. Eu não estou dizendo que não existe sinusite, existe sinusite. E essa via, vai ser sinusite ou enxaqueca, depende de outros critérios, tá bom? Espero que eu tenha respondido. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. A Cássia Barbosa falou assim, já estou há 7 dias com enxaqueca. Poxa, Cássia,
muito ruim, né? Tá com dor de cabeça, eu entendo, eu tenho enxaqueca, eu sei como as crises são ruins, mas uma crise de enxaqueca, geralmente ela dura 3 dias, né? A crise de dor. Mas se lembra que a enxaqueca tem 4 fases? Tem a fase pré-monitória, que são alguns sintomas, assim, da pessoa bocejar muito, de ficar irritada, de ficar com o humor deprimido, de fazer muito xixi. E essa primeira fase pré-monitória, ela pode durar 1 a 2 dias. Então vamos fazer um exemplo aqui para a Cássia. Vamos dizer que a Cássia entrou na crise dela, na fase pré-monitória, 1 dia. Aí vem a fase de aura, que geralmente é 1 hora antes da dor de cabeça, e nem todo mundo tem aura, cerca de 1/3 das pessoas é que tem aura. Aí ela entra na fase de dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela pode durar até 3 dias, então ela começa devagarinho, depois ela vem aquela dor pulsátil, como se o coração tivesse dentro da cabeça, atrás do olho, furando, e é muito, muito ruim, e vem com sintomas associados, né? A luz incomoda, o cheiro incomoda, o barulho incomoda. Se eu tocar a minha cabeça, ela parece que está inflamada. Então isso pode durar até 3 dias. Aí depois tem a última fase, que é a fase prodrômica, que é a fase de recuperação do teu cérebro dessa toda crise. Então é como se a pessoa tivesse a sensação de cabeça grande, cabeça cheia, como se tivesse cansada. Sabe como você tá numa gripe, que você fica com o corpo mole, cansado, como se tivesse tudo dolorido? Então essa é a fase pós-drômica de uma crise de enxaqueca. E geralmente as pessoas dizem assim, meu pescoço fica doendo, minhas costas aqui ficam doendo. Faz parte. Então pode ser até 2 dias também. Então vamos fazer assim, ó. A fase pré-monitória foi 1 dia, a Cássia teve crise de dor 3 dias e após outro dia. Então 3, 4, 5. Ela teve uma crise que durou 5 dias. Ela tá falando aqui, ó, que durou 7 dias a crise dela. E quando a gente tá nessa fase pós-drômica, na última fase, se tiver algum gatilho ali, no sentido de teve uma alteração hormonal, comeu alguma coisa que desencadeia, ou então teve um estresse físico, começa a crise de novo. E isso a pessoa pode passar dias, né? Dias com crise de enxaqueca, ela flutuando assim. Ela tem picos muito fortes, depois abaixa um pouco, mas a dor não vai embora. Então, é o caso de fazer prevenção, tá certo? Deise, a live vai ficar gravada? Vai sim, Deise, vai ficar gravada e também vai ficar no meu canal do YouTube, se vocês não conhecem, é o Minha Neuro Explica, tá certo? Pode botar lá, doutora Ilana Falcão também tem um canal do YouTube, e no podcast também fica, que tá disponível no Spotify, tá? Deixa eu ver mais perguntas. Estou amamentando, não durmo bem, estou no ciclo menstrual. Nossa, Cássia, a amamentação é uma coisa, é outro tema que a gente falar de enxaqueca na gravidez, sabe? Porque tem o primeiro período, o segundo, o terceiro e o puerpério. O puerpério, né, depois que o neném nasce, tem uma chance muito grande de as crises voltarem. A grosso modo, a enxaqueca durante a gravidez, ela fica boa, assim, ela não tem muitas crises. Mas o puerpério faz um pico, porque você tem a questão muito de privação de sono. Por exemplo, a minha pior dor de enxaqueca foi justamente nessa fase. Vou contar essa história aqui pra vocês. Eu tenho 2 filhos, né? A minha caçula tem 3 anos agora, mas quando ela tinha, eu acho que era 2 a 3 meses, estava nessa fase de amamentação, e os meus filhos nunca passaram mais de 3 horas sem amamentar. Então era de 2 em 2 horas, muito. E eu já tava muito, muito cansada, né? E aí meu marido assim, quando ela for dormir de tarde, tu dorme também, né? Pra aliviar. Tá certo, né? Eu precisava, tava naquele, sabe quando você tá assim, no pico? Aí eu fui dormir. Aí ela dormiu, aí eu fui dormir, sendo que a gente não é interruptor, né? Que faz assim, consegue dormir, faz assim, acorda. Não é, então eu demoro mais pra dormir, ela já tinha dormido, eu demorei mais e ela acordou do soninho dela. Então, acho que ela dormiu no máximo, vamos botar aí 1 hora. Então eu acordei no meio de um ciclo meu do sono.
E a privação do sono é um gatilho muito importante para mim. Então, por isso que é legal você identificar os seus gatilhos. Então, quando ela acordou, e eu acordei, né, com o barulho dela me chamando, parecia que tinha... Sabe quando você pega um coco e vai cortar assim e abrir o coco? Era a minha cabeça. Ela já começou a crise matando, assim. Porque o começo da crise, na verdade, eu estava dormindo, né? E ela não foi forte o suficiente para me acordar a crise. Mas quando eu acordei, eu não consegui fechar um ciclo de sono meu, então ela acordou muito forte. Eu acordei com a dor muito forte, a pior dor da minha vida. Que foi como se fosse, eu falo assim, um coco. Que você vai abrir o coco com aquela faca e fica assim, pá, pá. E era isso, e era aqui, era de um lado, assim. E foi horrível. Então, eu tô dizendo assim, eu sou médica, eu sou neurologista, eu cuido de pessoas com enxaqueca, mas eu também tenho uma enxaqueca e eu sei os meus gatilhos. E naquele dia eu sabia, ou eu dormia, ou eu ia ter a crise por privação de sono e terminei tendo. Então, não faço mais isso, assim. Quando eu tô muito cansada, assim, tiro um cochilinho de tarde, se a pessoa tiver, vamos dizer assim, disponibilidade, né? Eu disse, não faço isso mais nunca na minha vida. Entendeu? Então eu espero chegar o horário da noite, dormir direitinho e dormir todo o ciclo. Porque a gente faz mais ou menos uns 5 ciclos durante a noite, se você dormir umas 8 horas. Pra ser direitinho. E essa foi a história da minha dor de cabeça. Então, Cássia, te entendo como é, tá certo? A Carla tá perguntando aqui, parece inchaço no cérebro e leseira. Não sei se você tá falando da fase da fase pós-monitório, mas parece sim a sensação de cabeça grande. Eu falo assim, que você tem medo até de passar numa porta, porque a cabeça tá tão grande, como você tivesse assim, feito uma prova e exigiu muito de você, e você sai com aquela sensação assim, poxa, tô tão cansada. Então dá essa sensação de cabeça grande, de cabeça inchada, de ficar meio sem conseguir raciocinar direito, sabe? É verdade. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Senamone. Ultimamente estou sentindo umas pontadas no ouvido quando está na segunda fase da enxaqueca. Acontece? O que significa? Zumbido é uma coisa que fica ali na área entre otorrino e neurologia, tá certo? Mas na crise, a pessoa pode ter zumbido, pode ter apito e o zumbido, e depende do tipo, né? Pode sim fazer parte da crise, mas tem que excluir outras causas da orelha, do ouvido mesmo, com o otorrino. Mas a enxaqueca pode dar? Pode. Acho que eu vou fazer uma lista, né? Que eu falo muito assim, tem mais de 30 sintomas, mas eu vou escrever para vocês os sintomas que tem, porque é tudo. Por exemplo, existe enxaqueca sem ter dor de cabeça. A dor não está na cabeça, a dor está na barriga. É uma dor abdominal e é enxaqueca, entendeu? Então tem muitos sintomas. De nada, Cássia, qualquer coisa pergunta aqui. Né, Carla? É isso mesmo, daquela sensação de cabeça grande, leseira. Bom, pessoal, aí vamos ver mais aqui as dúvidas sobre o excesso de analgésico. Quais são as estratégias que a gente pode fazer? Então, a gente identificou que estou tomando demais, né? Ou mais de, na minha prática, eu falo assim, mais de 8 vezes por mês já é muito, né? Pela classificação, essa terceira edição, que vai sair uma nova, 15 dias para analgésico simples, 10 dias para triptanos e analgésicos combinados, anti-inflamatórios também. E, por exemplo, tem gente que diz assim, doutora, eu fui na emergência e me passaram até aquele primo da morfina para minha enxaqueca, de tão forte que estava, e não passou. E é o seguinte, a morfina e os primos dela, codeína, sabe? Eles são remédios que agem muito em outro mecanismo. Não é o mecanismo da enxaqueca. Então, a gente não usa essas medicações para tratar a enxaqueca.
Às vezes eu pego o paciente que está usando remédio com associação de paracetamol e codeína, por exemplo, e diz, eu estou usando esses remédios faz 3 semanas e minha dor de cabeça não melhora. Diz, é muito pouco provável que ela vá melhorar com essa abordagem. Porque além de não ser o mecanismo ideal da enxaqueca na região, o excesso de 2 medicações combinadas, né? Que é a codeína e o paracetamol. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Então tem outros casos que falam assim, fica tomando dipirona de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Mas tem escrito na bula. Sim, minha gente, se for um tratamento curto, não tem porquê, pode usar. Mas se você usa todos os dias, né, ao longo de meses, isso vai causar malefícios no teu corpo, né, vai piorar a enxaqueca. Então, a gente não recomenda opioides e tem que ter essa regra de pelo menos, no máximo, né, 8, 2 por semana. Tá bem, doutor, mas eu não tenho 2 crises por semana, eu tenho mais. O que é que eu faço? A gente vai fazer o desmame desses remédios devagarinho. Geralmente dá para fazer ambulatorial, sabe, pelo consultório. A gente vai usar outros tratamentos agudos ali com algumas substâncias que melhoram para a pessoa conseguir tirar esse remédio. E em último caso, assim, quando a pessoa tá feita assim, viciada mesmo no analgésico, a gente precisa internar para fazer uma limpeza no corpo, nesse sentido. E sempre começar o tratamento preventivo, que com o tratamento preventivo, as dores vão ficando mais fracas, você vai usar menos o analgésico, o remédio da hora da dor, qual classe que for, e ele vai ter mais efeito, tá certo? Olá, pessoal, que entrou agora. Deixa eu ver aqui outra pergunta. No caso é dor mesmo, não é zumbido. Pode, dor mesmo, pode ser, até é mais característica da enxaqueca, porque você lembra daquela história do nervo? O nervo trigêmeo, ele vem pra cá, ele pega essa região. É importante a gente saber dessa questão da anatomia, né? Porque eu chegar assim pra vocês e falarem, mas existe enxaqueca sem dor de cabeça. A pessoa dá um bug assim, como assim? Pois é, existe, tá bom? Pessoal, mais perguntas? Deixa eu ver aqui a Cássia. Faço tratamento de fibromialgia. Estou com a cervical, deve ser lombar, né? Inflamado, acima do peso e gastrite. Tudo que a senhora falou. Esse é o triângulo, né, Cássia, da enxaqueca crônica, né, do tratamento. A pessoa tem enxaqueca crônica, significa mais de 15 dias por mês com dor. Usa muito analgésico, né? A cefaleia por abuso de analgésico e tem as outras comorbidades, que são as outras doenças que precisam tratar. Ansiedade, depressão, fibromialgia, aumento de peso. Então é um conjunto, né? Termina não sendo só eu, né? Eu realmente encaminho para psicólogo, para nutricionista, para psiquiatra, para reumato e assim vai. Mas você entende o porquê de você estar indo, entendeu? Esse tratamento preventivo tem assim uma data, é um tratamento de 6 meses, 1 ano. O tratamento preventivo é o seguinte, tem as indicações, aquelas pessoas que têm mais de 3 dias por mês com dor já tem indicação, ou aquela pessoa que tem uma crise muito forte, mesmo que seja menos a frequência, tem indicação. Pessoa que tem aura prolongada, a aura geralmente dura 1 hora, se ela passar disso, tem indicação. E um tipo de aura específica, que é a aura basilar, que ela vem com sintomas de tronco encefálico, que vem com muita tontura, vertigem e outras alterações, tem indicação. Como é no geral? No geral, a gente usa remédio oral e a gente faz, no mínimo, 3 meses. Mas em média, a gente faz 6 meses, a pessoa usando esses remédios todos os dias. Esses remédios têm um tempo para começar a fazer efeito e geralmente demora 1 semana para começar a fazer efeito, aí eles fazem o efeito e se mantém.
Então a pessoa, eu vou falar aqui da minha prática, né? Depois de um mês volta e a gente vai avaliar o diário, a quantidade de dor de cabeça que tinha antes e a frequência e como tá com o remédio, se o remédio tá legal, se não teve efeito colateral, aí a gente pode subir a dose da medicação, porque nesse primeiro mês eu faço uma dose muito pequena. E se a pessoa tiver legal, aí vai usar esse remédio por aí, ó, no mínimo 3 a 6 meses. Junto com diminuir o analgésico, né? Tratar outras comorbidades, outras doenças que existem e focar na mudança de hábitos também, que é o pilar, né? São seis pilares da palavrinha raízes. R de rotina, A de alimentação, I de ingestão hídrica, Z de zen, gestão emocional, E de exercício físico e S de sono. Então é um conjunto. Isso são os remédios orais. Hoje a gente tem tratamento que é como se fosse uma injeçãozinha subcutânea que coloca na gordurinha, feito insulina a injeção. A pessoa faz uma vez por mês. Esse é um tratamento preventivo e é um dos mais novos e muito bom o efeito, né? Por exemplo, toxina botulínica também é tratamento preventivo. E algumas pessoas estão bem, algumas não. Nem todos os tratamentos, sabe, a pessoa vai se dar bem. Porque existem várias vias que provocam a enxaqueca. E meio que a gente tem que acertar, né, tentativa e erro com aquela via. Por isso que tem gente que funciona bem com o topiramato, tem gente que não funciona. Porque não era aquela via que o topiramato está inibindo, tá bom? Tem pessoas que a gente usa assim, tenta desmamar e a dor de cabeça volta. Então a gente fica com uma dose de manutenção por 1 ano, por 2 anos. Depende muito. Pessoal, tem mais alguma dúvida? A ideia era essa. Acho que ninguém tem mais dúvidas. Bom, então muito obrigada, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês, esse alerta. E só uma coisa dentro, porque a gente, assim, eu tinha uma paciente que falava: ah, mas eu tô seguindo certinho, eu uso só 2 comprimidos por semana. E a gente se esquece das outras dores. Por exemplo, a dor de cabeça, ela usava 2 vezes por semana. Mas ela tinha uma dor, era na coluna, feito a Cássia falou. E ela usava analgésico para a dor da coluna, que extrapolava esses 8 comprimidos por mês. Então, o corpo da gente não sabe se é para a cabeça, se é para a coluna, ele está somando ali. Então, é importante, quando for fazer essa conta, ver tudo, né? Não só para a dor de cabeça. Carla, numa crise de enxaqueca, tomei 3 medicações em menos de 24 horas e não passou. Eu tenho muito medo de associações. Medo no sentido assim, porque tem algumas associações que a gente não pode fazer. E nem todo mundo sabe disso, né? Nem todo é médico, sabe? Então, em vez de você tomar, né, 3 tipos diferentes de remédios que eles não melhoraram, usar mas usar um bom e cortar a crise logo no começo. Porque não adianta eu usar assim, eu uso um paracetamol, depois uma dipirona, depois um Tandrilax. Então, por isso que é importante você ter o acompanhamento com o médico. Uma associação que não é legal para fazer no mesmo dia é de um ergótico, tipo cefalívio e cefálium, com triptano, que é Sumax, Maxal, Tizomig. Esses 2, no mesmo dia, não é bom. Não é bom, não façam, tá certo? Não façam. Então, só foi dipirona aí, só foi analgésico, né, Carla? Dipirona e paracetamol. Eles são bons se a dor for leve e se ela for esporádica. Se for uma dor mais forte, eles não conseguem tratar. Então, sugiro, né, que o seu tratamento de resgate, que a gente chama de tratamento da hora da dor, ele tem que ser com uma medicação mais potente, para cortar a dor mesmo. Isso tem que ter acompanhamento, né, do médico. Pessoal, muito obrigada pela atenção, pelo seu tempo. A live vai ficar gravada, tá bom? Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários. E obrigada e tchau, tchau. Boa noite.